Olá, sou Bruno Moraes, estou aqui em parceria com a Viva Decora. Assista esse vídeo até o final que eu vou dar várias dicas sobre ar-condicionado. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. A primeira dica que eu vou dar é o que você tem que analisar antes de comprar o seu sistema de ar-condicionado. Você vai instalar ele na parede, você vai instalar ele no teto, ou você vai instalar aqueles sistemas de janela. E uma coisa que quase todo mundo esquece é que as máquinas de ar-condicionado, quase todas, você precisa fazer um dreno. O que é o dreno? É uma tubulação onde vai escorrer uma água da refrigeração do ar. Pode reparar que geralmente o pessoal gosta de instalar a máquina de ar próximo de banheiro, porque daí você joga o dreno para dentro do esgoto do banheiro. Então você aproveita essa prumada do esgoto e faz uma interligação. Então isso é uma coisa importante que você tem que levar em consideração, né? Agora, qual o sistema o melhor para você? Eu não vou explicar nesse vídeo como que você faz um cálculo de BTUs para você chegar no ar-condicionado, mas eu vou dar várias dicas que vai te nortear e você conseguir escolher o sistema adequado. E esse cálculo eu vou explicar como que você faz. Tem softwares na internet, a própria empresa que vai te vender o ar-condicionado consegue te ajudar, para a gente não ficar num vídeo muito técnico. Acho que o nosso foco aqui é conseguir te ajudar a escolher qual que é o sistema para a sua residência ou para o seu comércio. Bom, vamos à segunda dica. O que você tem que analisar antes de comprar o sistema de ar-condicionado? O ar-condicionado a gente mede em BTUs. O que é BTU? É a capacidade que ele vai ter para refrigerar o seu ambiente. Então, por exemplo, um ar-condicionado que seja de 7.000 BTUs ou um de 12, o de 12 é mais potente, ele tem uma capacidade melhor para conseguir refrigerar o ambiente. Isso que eu comentei que não vale a pena a gente entrar nesses termos técnicos. Como que você faz um cálculo para saber quantos BTUs o seu ar-condicionado vai precisar para sua residência ou comércio? Porque assim, o que entra em consideração? Vai entrar quantas pessoas utilizam, quantos equipamentos. Por exemplo, se tem um computador, se tem uma geladeira, se tem um forno, tudo isso está radiando calor. E isso vai entrar no cálculo. E esse cálculo não é uma coisa tão simples assim. Tem alguns softwares na internet, se você colocar na internet, você vai conseguir simular. Ou você pode pedir uma ajuda para o vendedor que você está comprando o sistema de ar-condicionado. Ele vai te falar se é 9, se é 12, se é 24, enfim. Ele vai te ajudar a escolher a capacidade que você vai precisar, tá? Uma coisa importante na hora de você escolher é ver se o sistema é inverter ou não, tá? O que seria um sistema inverter? O sistema inverter, ele tem um inversor dentro do motor dele, que controla o compressor. O que ele faz? Ele acaba economizando muito a sua energia. Ou seja, esses equipamentos mais modernos, se você tiver a possibilidade de você comprar inverter, apesar de você pagar um pouquinho mais caro, vale a pena, porque esse custo na economia da energia, você vai pagar em pouco tempo e depois a partir daí você vai começar a economizar. Só para vocês terem uma ideia, um sistema inverter, comparado com um sistema tradicional, ele pode economizar até 60% da energia do que um sistema tradicional. Então, se você puder comprar o inverter, eu aconselho você comprar um sistema inverter na hora de você escolher. A terceira dica: quais são os principais sistemas de ar-condicionado que tem no mercado hoje para você escolher? Então vamos lá, eu vou desde o mais simples até o mais complexo. O mais simples é o portátil, né? O portátil você encontra até você vai no shopping, você encontra na loja que vende eletrodomésticos, você pode comprar e já levar para sua casa. A vantagem do portátil é que você não precisa quebrar para fazer o dreno, você não precisa passar tubulação de cobre, só que às vezes o portátil acaba gastando mais energia, né, do que os outros sistemas que eu vou explicar. Mas se o seu imóvel não foi projetado para ter um sistema de ar-condicionado, você não tem a infra passando pela parede ou você não quer passar por uma obra,
o sistema portátil ele vai te atender super bem. O que as pessoas mais reclamam do sistema portátil é que ele tem uma mangueira que fica ligada nele e você precisa jogar essa mangueira para fora, que é onde que joga o ar quente. E às vezes ela fica ocupando um espaço na sua janela. Então isso é uma reclamação que eu vejo constante, assim, que fica um tubo saindo para fora, assim, que você vai ter que ligar na sua janela. Um outro sistema que foi muito utilizado, hoje ainda, muitas pessoas ainda utilizam, ele tem até uma aparência mais bonita do que antigamente, são aqueles ar-condicionados de janela. Que você tinha um buraco na parede, que você encaixa a máquina de ar, né? E ele fica pingando do lado de fora. Isso é uma coisa que as pessoas também se incomodam. Esse sistema de ar, também você não precisa fazer muitas transformações, você precisa ter um buraco, né, na janela e uma tomada do lado dele. Você não precisa rasgar para fazer o dreno, é uma máquina só que resolve tudo. Já o próximo sistema que eu vou explicar, que é o split são duas máquinas, no mínimo, né? É a unidade evaporadora e a unidade condensadora. Por que no mínimo? Porque você pode ter uma condensadora alimentando duas evaporadoras, três, que é o sistema bisplit, trisplit. Mas ele sempre vai ter a unidade condensadora e a unidade evaporadora, diferente dos outros sistemas que eu expliquei antes. Então a gente está falando que no mínimo eu vou ter dois equipamentos. E para eu fazer uma instalação do split, a condensadora fica do lado de fora, eu passo duas tubulações de cobre até chegar na unidade evaporadora e eu tenho que fazer esse dreno. Ou seja, para você fazer um sistema split, você precisa passar no mínimo por uma pequena reforma, tá? Quando a gente fala de split, a gente tem a opção do Hi-Wall, que é um dos mais conhecidos, que é aquele que fica na parede. A gente tem o cassete. Quando eu falo em cassete, a maior parte das pessoas fala, aquele que tem em comércio, em shopping, que é quadrado. Esse é o cassete de 4 vias, que dificilmente, às vezes, você consegue fazer numa residência, porque você precisa ter um rebaixo muito alto de forro para você conseguir embutir ele. Só que existe no mercado o cassete de uma via, poucas pessoas conhecem. É um sistema de embutir no teto, só que ao invés de ele ser quadrado, aquelas 4 vias, ele tem uma via, 2 vias também, ele tem a via de trás e a via da frente, e ele é retangular. Ele é super discreto, ele fica mais bonito do que o sistema de parede, né? Que é o Hi-Wall, porque ele fica totalmente embutido. Então esse, para quem incomoda o ar-condicionado de parede, essa é a minha indicação para ir para um sistema, um Hi-Wall split, de embutir no teto, tá? E o último sistema que eu vou explicar é o VRV. Esse sistema, ele é muito parecido com o sistema split. Eu tenho a unidade condensadora, só que a unidade condensadora, ela não é tão pequena igual a gente está acostumada com o sistema split. É uma condensadora maior, né? E ela alimenta várias evaporadoras. Só vale a pena você ir para um sistema desse se você tiver uma residência muito grande, uma casa muito grande, ou um comércio, ou uma edificação, que justifique você instalar várias evaporadoras lá dentro, tá? Por quê? Só para vocês terem uma ideia, um sistema VRV, eu consigo ligar mais de 50 evaporadoras em uma unidade só condensadora. Então eu consigo interligar várias unidades evaporadoras numa única máquina que fica do lado de fora, tá? Então por isso que eu estou falando, vale a pena você usar esse sistema, que ele é mais caro, se você tiver demanda, tá? A instalação dele também é um pouco diferente, eu não vou entrar muito nessa parte mais técnica, mas, por exemplo, do split eu falei que eram 2 prumadas de tubulação de cobre, já o VRV é uma prumada e ele tem um refinete que vai derivando para cada evaporadora, tem uma prumada única, ele tem umas particularidades diferentes na instalação, mas assim, na hora da escolha, eu aconselharia você ir para um sistema VRV se você tiver demanda. Se você tiver muito espaço, aí sim você vai economizar, porque aí você vai ter uma máquina só lá fora,
interligando várias máquinas lá dentro. E aí você vai também economizar com isso daí. Bom, a última dica, qual que é a vantagem e as desvantagens de você escolher uma máquina quente e frio? Primeiro que hoje em dia esses sistemas, os splits que eu expliquei, que pode ser o Honeywell, o cassete, ele não tem muita diferença de custo se você optar pelo quente e frio. Na minha opinião, é que vale a pena você fechar uma máquina quente e frio, tá? Se não tiver muita diferença de custo. Porque no inverno você tem a opção de ter um aquecedor, o seu sistema de ar-condicionado que você não ia utilizar no inverno, na refrigeração, você pode usar o aquecimento. Eu vejo duas desvantagens assim que as pessoas geralmente reclamam. Quando você pega um sistema split, igual eu expliquei, que tem o bi, o tri, por exemplo, 3 evaporadoras ligadas a uma unidade condensadora. Quando você liga uma dessa daqui no sistema de aquecimento, obrigatoriamente as outras duas vão aquecer, tá? Ou seja, se você ligar o aquecimento do quarto, a sala e o outro quarto que tem a evaporadora, você não vai ter a opção de colocar refrigeração. Você obrigatoriamente vai ter que colocar o sistema de aquecimento, tá? Isso num bi, tri, split, tá? Se for equipamentos individuais, que a gente chama de 1 para 1, uma condensadora para um evaporador, aí não vai ter essa interferência. Outra coisa que é importante se atentar, os apartamentos novos hoje as construtoras estão entregando um terraço técnico. O que é o terraço técnico? É aquele espaço que geralmente eles demilitam para você colocar a sua unidade condensadora, que fica do lado de fora, tá? Apartamentos antigos e nem muito antigos, você não tem esse terraço técnico, principalmente se for apartamento pequeno, não tem essa área. Então as pessoas às vezes acabam colocando a condensadora na própria varanda ou na área de serviço. E aí que você tem que se atentar. Quando você coloca a condensadora na varanda e área de serviço e você compra um sistema que é o que vai fazer o ar quente e o ar frio, quando você põe no ar quente, por exemplo, você colocou hoje à noite, amanhã quando você acordar, provavelmente vai ter uma poça de água em volta da condensadora. Ele acaba vazando mais água do que quando você põe no sistema de refrigeração, que é o frio, tá? Então, independente de se for quente ou frio, eu aconselho, quando você põe ele na varanda ou na área de serviço, faz um isolamento da máquina e deixa um ralo próximo dela para essa água escorrer, tá? Esse isolamento, geralmente eu aconselho fazer ou com vidro ou com acrílico, e aí você faz um móvel por cima escondendo essa máquina para não ficar feio, porque às vezes ela fica dentro da sua sala ou dentro da sua varanda, aí você esconde ela. E aí dessa forma você consegue resolver esse problema. Espero que vocês tenham curtido as dicas sobre ar-condicionado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixe seu comentário aqui embaixo que depois a gente responde.